Então, abrir as nossas Bíblias, 1 João, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Vamos ficar em pé para lermos então esse texto. 1 João, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Terminando a nossa série de mensagens nesta epístola. Diz assim o texto sagrado: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu suplico a tua graça, o auxílio do teu Espírito Santo, para poder ministrar a tua palavra de forma tal que a tua igreja seja edificada. Me usa, Pai, como instrumento teu, como vaso de barro, para que a excelência seja tão somente do Senhor. Pai, a tua igreja, o teu povo, os remidos do Senhor vieram aqui para ouvir a tua voz. Por isso, dê a eles, ó Pai, o discernimento do teu Espírito, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Quanto a mim, ó Pai, eu me coloco nas tuas mãos, implorando a tua misericórdia, a tua benevolência. Me usa como instrumento teu. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pois bem, estamos aqui nos versículos finais da epístola de 1 a João. Interessante que o apóstolo João, ao terminar aqui a sua epístola, ele não faz nenhuma saudação final, ele não faz a menção de nenhum nome em particular, dando então a saudação a alguém. Ele aqui não sinaliza que ele está aqui terminando a sua epístola, ele não faz menção de nenhuma igreja. Nós só sabemos que realmente a epístola terminou em virtude do amém, quando no verso 21 ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ele continua ali dando uma exortação, dando um ensinamento, e por fim ele dá ali o amém, encerrando ali a sua epístola. Nós poderíamos, estar parafraseando o término aqui dessa epístola, semelhante à forma como ele terminou o seu evangelho, que também tem ali o seu nome. Se nós olharmos ali para João, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 30 e o verso 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parafraseando, da mesma forma que ele terminou o Evangelho, nós poderíamos usar esses dois versículos, aplicando aqui a 1 João, da seguinte forma: poderíamos ler assim, eu teria muitos outros ensinamentos para vocês, discípulos, no qual eu não relatei. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que dá a entender aqui é a mesma coisa que ocorreu quando ele escreveu ali o Evangelho, que na verdade tem muitas outras coisas que Jesus fez, mas só que aprova ele escrever somente aquilo. Aqui é a mesma questão, parece que teria muitos outros ensinamentos, muitas outras coisas que ele poderia nos dar, mas ele finalizou nisso, mostrando que é o suficiente para que através dessas verdades nós pudéssemos crer
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aliás, este foi o objetivo de João, ele ter escrito essa carta, para ele refutar ali os falsos mestres, falsos profetas que haviam sido introduzidos no meio da cristandade e trazendo então ensinos contrários à fé cristã, ensinando que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não havia se encarnado e morrido ali na cruz como o próprio Deus. Eles então estavam trazendo essas doutrinas contrárias à fé cristã. A proposta de João é defender a divindade do Senhor Jesus Cristo, e assim ele o fez. Pois bem, vamos aqui no verso 18. Verso 18 ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Se nós olharmos aqui este texto e afirmarmos de uma forma literal que João ele está ensinando que todo o cristão, todo aquele que tem uma experiência de novo nascimento, todo aquele que foi gerado por Deus não peca, nós teríamos aqui um texto que estaria contrariando todas as escrituras sagradas, e na verdade estaria contrariando até mesmo o próprio ensinamento de João nessa epístola. Vejamos ali em 1 João, no capítulo 1, verso 8, no qual ele ensina: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se pegarmos esse texto de uma forma literal e dissermos que ninguém peca, estaríamos contrariando até mesmo o próprio ensino do apóstolo João. Então, para nós entendermos esse texto, nós temos que analisá-lo dentro do seu contexto imediato, de acordo com os versículos anteriores, no qual ele vinha afirmando aqui a diferença entre dois tipos de pessoas. No verso 16, ele menciona que o irmão que comete pecado no qual não é para a morte, nós deveríamos estar orando por esse irmão para que Deus pudesse renovar, restaurar a vida desse irmão. Mas ele também ensina no verso 16 que existe um outro tipo de pessoa, no qual ele não o chama de irmão, mas diz que há pessoas que se apostataram da fé, que cometem então o pecado para a morte. O pecado para a morte é o fato deles negarem a Cristo. Eles eram da igreja, haviam aprendido acerca das verdades, mas de uma forma deliberada saíram do seio da igreja e começaram agora a se opor ao Evangelho. A esses, João ele diz que nós não deveríamos nem estar orando por ele, visto que Deus não iria responder tal oração, porque eles já estavam condenados, e a condenação deles é em virtude deles estarem negando ao único que poderia salvá-lo. Eles estavam negando a Cristo, eles haviam se apostatado da fé. Essa apostasia, esse negar a Cristo, que é o pecado para a morte. Então, vejamos lá o verso 16 que diz: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, dentro do contexto aqui imediato, se nós então agora pensarmos nesse contexto e olharmos para o verso 18, quando João ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ele está se referindo a esses que na verdade são nascidos de Deus, mas eles não cometem o pecado de apostasia. Eles não pecam no sentido deles não negarem a Cristo. Eles não se igualam àqueles que eram do meio da igreja e que saíram do meio da igreja e agora estão sendo contrário à doutrina dos apóstolos. Então,
o que João ele está dizendo aqui, que é o nascido de Deus, ele não comete o pecado para a morte, ele não peca no sentido de não se apostatar da fé, ele não comete o pecado para a morte, que está descrito ali no verso 16, nesse sentido que o nascido de Deus, ele não peca, o nascido de Deus jamais se desviará, a ponto de negar a Cristo, de se apostatar e não querer mais a graça de Deus, ou voltar-se para Jesus Cristo. Nesse sentido, nesse caso, no pecado para a morte, que o nascido de Deus, ele não peca. O nascido de Deus não peca para a morte, visto que Deus jamais os abandonará. João, capítulo 10, o verso 29 diz: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós pertencemos a Deus, é Ele quem nos segura, e jamais alguém poderá nos arrebatar da mão de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. E como uma promessa, que na verdade nós somos filhos de Deus, Ele nos deu o penhor, Ele nos deu o Espírito Santo. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna. Assim, desta forma, uma vez salvo, salvo para sempre. O nascido de Deus, ele não peca, conforme o verso 16, o pecado para a morte, o pecado de apostasia, o pecado de negar a Jesus Cristo. Caso, na nossa caminhada cristã, rumo à glorificação, se porventura nós cometermos algum tipo de pecado, o Espírito Santo, então ele nos convence dos nossos pecados, nós nos arrependemos e nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Na carta aqui de 1 João, capítulo 2, o verso 1 diz, 1 João 2, 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, caso ocorra um pecado que não faz parte da nossa vida cristã, mas caso ocorra, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então o verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. A ideia aqui de conserva-se a si mesmo, a ideia é de que o cristão, o nascido de novo, o filho de Deus, ele preserva-se a si mesmo de pecar. Isso não quer dizer salvação pelas obras, que nós nos purificamos e através então da nossa luta contra o pecado, nós alcançamos a salvação. Não. Quando ele diz aqui, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, é que todo um cristão, por ele ter o Espírito Santo, ele é levado à santificação. Ele reconhece, através das Escrituras Sagradas, o qual ao ler, ao aprender, ser iluminado pelo Espírito Santo, que ele tem que se assemelhar a Cristo. E um cristão, por si mesmo, ele investe na sua vida de santificação. O cristão, ele tem o senso de convicção que ele tem de se preservar, que a santificação depende do esforço dele, e ele batalha, ele luta, ele se esforça para não pecar. É esse aqui o sentido. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Aqui no verso 21 do capítulo 5, João ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Somos nós que temos que nos guardar dos ídolos. Somos nós que, ao aprendermos que o ídolo, ele nada é, que ali não é uma divindade, o Deus que nós adoramos, ele é espírito e verdade, e por nós sabermos disso, nós então nos guardamos dos ídolos, nós nos curvamos a um pedaço de madeira,
a um pedaço de pau, nós não nos curvamos, visto que nós sabemos a verdade. Então nós nos guardamos nos ídolos. O capítulo 3, do verso 3 dessa epístola também diz: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Por nós termos a esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo, por termos a esperança que somos filhos de Deus, isso nos leva a nós nos purificarmos. A purificação é um resultado de nós conhecermos a Deus, conhecermos a verdade. Então nós, por nós mesmos, buscamos nos purificar. Judas, verso 21 diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós nos conservamos, nós escolhemos o que é certo, o que é justo, o que é reto. Nós buscamos nos desviar do mal, nós buscamos não nos assentar na roda dos escarnecedores, nós buscamos então fazer o que é justo, o que é reto aos olhos do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 27: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Assim como nós praticamos as boas obras, nós também nos guardamos da corrupção do mundo. É esse a ideia que se traz aqui, de uma consciência que nós temos de nos santificar, visto que nós somos filhos de Deus. Então nós buscamos nos desviar do pecado, buscamos nos assemelhar a Cristo e cumprirmos então os seus mandamentos. Então verso 18, ele diz: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E terminando o verso 18, ele diz: e o maligno não lhe toca. A palavra maligno aqui é um adjetivo que João ele usa como se fosse o nome próprio de Satanás, e significa alguém que é essencialmente mau, é a própria encarnação da maldade. É como que ele estivesse dizendo aqui que Satanás, a própria encarnação do mal, Satanás, ele não lhe toca. A palavra tocar aqui, ela tem a ideia de deter. Para nós termos o melhor entendimento do que significa essa palavra, nós podemos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 17. Em João, capítulo 20, verso 17, João, que escreveu aqui essa epístola, ele também usa essa mesma palavra, se referindo ali àquele momento em que Jesus ele havia ressuscitado, e antes dele subir ao Pai, ser assunto ao Pai, aos céus, algumas mulheres ali queriam deter a Jesus, queria segurar ali nos seus pés para que ele não subisse. Então ele diz ali, João capítulo 20, verso 17: disse-lhe Jesus: não me detenhas. É a mesma palavra onde está lá em tocar. Não me detenhas, porque ainda não subi. Desculpa. Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, tocar aqui, ele tem um sentido de deter. Era o que aquelas mulheres estavam querendo fazer ali com Jesus, queria tocar em Jesus, deter a Jesus, segurar a Jesus, para que ele não subisse aos céus. Então quando João, ele diz aqui no verso 18, o maligno não lhe toca, o sentido aqui é que o maligno, ele não pode se assenhorear sobre nós, o maligno não pode nos deter, ele não tem domínio para que, nos segurando, ele venha fazer com que nós cometamos o pecado de apostasia, o pecado que é para a morte. Ele não tem domínio de nos
nos deter a ponto de nós pecarmos contra Deus, o pecado para a morte. Ele não tem domínio sobre as nossas vidas. Ele não pode tocar no sentido de se assenhorear sobre nós. Isso não quer dizer que ele não pode nos tentar. Isso não quer dizer que ele não pode afligir doenças sobre as nossas vidas. Isso ele pode fazer, mas ele não pode se assenhorear sobre nós, segurar a nós, a ponto de fazer com que o domínio dele esteja sobre nós e nos levando à apostasia, a pecar, a cometer o pecado para a morte, conforme está aqui no verso 16. Ou seja, vamos ler agora o verso 18 completo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não comete o pecado para a morte. Mas o que de Deus é gerado, ele se esforça para se santificar. E o maligno não tem domínio, não tem poder, não pode se assenhorear, segurá-lo para que ele cometa este pecado para a morte. Ele não tem domínio sobre as nossas vidas. Os cristãos estão no mundo, e Satanás, ele é o príncipe deste mundo. João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Nós estamos neste mundo, sabemos que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, mas não obstante a isso, nós sabemos que Satanás, ele não tem domínio sobre as nossas vidas. João capítulo 17, verso 15 diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos livres do poder do maligno sobre as nossas vidas. Ele não pode nos assenhorear, ele não tem domínio para nos levar à apostasia, a nós negarmos a Cristo, a nós deixarmos a nossa fé cristã. Nesse sentido, ele não pode nos tocar. Continuando aqui o verso 19: sabemos que somos de Deus. Os cristãos, eles são de Deus. O que João aqui está fazendo é um contraste em relação aos falsos profetas, que eles são do Espírito que está aqui neste mundo. Em contrário a esses falsos profetas, que são chamados aqui nessa carta de João como anticristo, aqueles que estavam ensinando as doutrinas erradas, e quem estava falando por trás dele era o espírito maligno. Em contraste a eles, nós somos de Deus. Nós sabemos, nós temos a convicção que nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque nós fomos comprados por alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós sabemos que somos de Deus, porque os nossos olhos foram abertos, e nós reconhecemos que o sangue que fora derramado na cruz do Calvário, foi para remir os nossos pecados. Nós fomos comprados por um alto preço, e nós pertencemos a Deus. Nós sabemos que nós somos de Deus, porque ao nos entregarmos a Deus em Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele passou a habitar em nós, e o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Por isso que nós sabemos que nós somos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos de Deus porque aprove a Deus revelar o Filho dele a nós. Nós não somos a Deus
por escolha nossa, por desejar Deus, mas somos dele, porque ele nos amou primeiro, porque aprove a ele revelar o Filho dele a nós. Olha o que diz João, capítulo 6, verso 44 e verso 65. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Foi o Pai que nos levou a Jesus Cristo. Certa vez Jesus ele perguntou ali para os seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Alguns começaram a dizer que ele poderia ser um dos profetas, outros seriam Jeremias, até que Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa revelação dada a Jesus foi dada pelo próprio Pai, assim como é o Pai que revela, para que nós saibamos que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, no verso 15 a 17 diz: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui, ao invés de você colocar o nome Simão Bar-Jonas, você pode colocar o seu nome, e você pode saber que a revelação que você tem, que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, não foi carne ou sangue que te revelou, mas você o sabe em virtude do Pai ter revelado essa verdade a você, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Sabemos que somos de Deus, porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que nós somos dele. Sabemos que somos de Deus, porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo, por um alto preço. Sabemos que somos dele, porque foi o Pai que revelou Cristo a nós. O verso 19 ele continua: e sabemos que todo mundo está no maligno. Assim como nós sabemos que nós somos de Deus, nós também sabemos, temos uma consciência que o mundo todo ele está no maligno. A ideia transmitida aqui por João ao usar o verbo estar, ele tem aqui o sentido de uma passividade tranquila. Era como que o mundo estivesse confortavelmente no mundo. É como que o mundo estivesse sendo balançado assim num berço de uma forma muito tranquila, está se agradando, está se satisfazendo ao estar no mundo. O mundo está em trevas, morto em suas ofensas e pecados, inimigos de Deus, condenados por negar a Cristo, está tranquilamente se satisfazendo nesta condição. E nós sabemos disso. Nós temos uma consciência que nós não temos nada a ver com o mundo, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É como nós lemos aqui no verso anterior: o príncipe deste mundo é o diabo. E Jesus ele fala: ele não tem nada em mim. Nós e o mundo não temos nada a ver um com o outro. Nós e o maligno, o príncipe desse mundo, não tem nada dele em mim. Não tem nada dele que eu me agrade, ou que eu queira, ou que eu me satisfaça. Eu e o mundo, eu e o Satanás, não temos nada a ver um com o outro. Nós sabemos que somos de Deus e temos uma consciência, sabemos que também que o mundo jaz no maligno. John Stott, comentando aqui esse texto, ele diz: a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida, enquanto ele a conduz para a destruição. O verso 20: e sabemos que já o Filho de Deus
é vindo. Outra verdade que nós temos consciência, temos a certeza, é que nós sabemos quem é o Messias. Nós sabemos que o Messias é o Filho de Deus, o que fora prometido pelos profetas, pelos salmos, o que fora prometido na lei. Nós sabemos que ele já veio. Nós temos uma consciência acerca de quem é o Cristo. João aqui ele emprega o verbo vindo de uma forma que traz aqui a ideia, não somente que ele veio, mas também que a sua presença ainda continua entre nós. É esse aqui o sentido. Nós sabemos que ele já veio, mas no sentido que ele continua aqui entre nós. Ele está conosco, ele está em nosso meio, ele veio e permanece entre nós. Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele veio, mas ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O verso 20, continuando: e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Jesus ele nos tem dado entendimento para conhecermos aqui o que é verdadeiro. É bem verdade que essa obra de iluminação, para nós entendermos a palavra de Deus e conhecermos, sempre ela é atribuída ao Espírito Santo. Mas aqui em João, ele também atribui essa função, essa dádiva a Jesus Cristo, como ele também nos ilumina, quando ele abre também os nossos entendimentos, ele revela a verdade a nós. Em 1 João capítulo 2, o verso 27, ele diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. No contexto de 1 João 2, verso 27, esse dele aqui está se referindo ao Pai e também ao Filho. Então talvez seja sobre isso que está falando, sobre essa unção, essa capacitação que também vem por parte tanto do Espírito Santo como também de Deus Pai e Deus Filho, a Trindade unida, nos abrindo o entendimento, nos iluminando, ainda que essa função seja especificamente do Espírito Santo, dar a compreensão, iluminar as nossas mentes sobre a verdade. Mas aqui João ele atribui a Jesus. O verso 20: e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Continuando o verso 20: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo é o mesmo que estar na verdade, visto que Jesus ele é a verdade, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Nós estamos firmados, a nossa doutrina, o nosso conhecimento acerca de Deus, todas as nossas convicções sobre espiritualidade está firmada na verdade, essa verdade que se resume a estar em Jesus Cristo, visto que ele é a verdade. João capítulo 14, verso 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 15, o verso 4: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós só estamos na verdade por estarmos em Jesus Cristo. Só quem tem a verdade é quem está em Jesus Cristo. Há um dizer no qual diz que todos os caminhos levam a Deus, que na verdade dizem que a verdade ela não é absoluta, mas é abstrata, tem vários conceitos acerca de Deus. Não,
nós entendemos que existe uma única verdade acerca de Deus, e é o que nós nos propomos, é irmos contra toda e qualquer religião, entendendo que existe somente um Deus, só existe uma verdade, só existe um caminho, e só existe um meio para obtermos a salvação, é através de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Nós estamos na verdade, e estar na verdade é estar em Jesus Cristo. Quem não está em Jesus Cristo não está na verdade. O verso 20 ele continua: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que João está fazendo aqui é identificando a Jesus Cristo com o próprio Deus, mostrando que o que esses falsos profetas estavam proferindo, que Jesus Cristo não era Deus, não reconhecendo então a divindade de Cristo, o que João está fazendo aqui é refutando os ensinos desses falsos apóstolos, desses falsos mestres. Ele está igualando aqui a Jesus Cristo com o próprio Deus, e sendo ele o próprio Deus, esta é a verdade. Ele identifica aqui Jesus Cristo com o próprio Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 1, verso 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele afirma aqui que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, nesse sentido, ele mostra que ele também é a vida eterna, ou seja, ele que concede a vida eterna. Nele está a vida eterna, e é ele que concede a vida eterna. Não há salvação, não há uma comunhão eterna com Deus se não for através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A eternidade em comunhão com Deus só é através da verdade, e a verdade é Jesus Cristo, somente através de Cristo, e Ele é quem concede a vida eterna. John Walvoord, ele faz um comentário nesse texto, ele diz: com essa grande afirmação da divindade de Cristo, João conclui o seu sumário das verdades apostólicas, que se opõem às mentiras dos anticristos. Por fim, o verso 21, a última exortação do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É interessante a forma como ele sempre se mostrou de uma forma assim amorosa. Por mais que ele trouxe aqui exortações, por mais que ele trouxe algumas repreensões, por mais que ele foi severo algumas vezes, mas ele sempre trouxe isso de uma forma dócil. E é assim que ele termina aqui: filhinhos. Ele chama ali aos seus discípulos, ele chama ali aos cristãos, ele chama ali de filhinhos, mostrando a forma carinhosa e amorosa como este apóstolo ele se põe em termos de relacionamento com as suas ovelhas. Ele não se coloca de uma forma como diferente do seu rebanho, estando num pedestal e eles longe. Não, ele se iguala, ele se mostra amoroso, ele se mostra realmente uma forma carinhosa. Ele os chama de filhinhos, e ao chamá-los de filhinhos, ele dá a sua última exortação: guardai-vos dos ídolos. Essa exortação aqui, onde ele fala para os seus filhinhos, para os seus discípulos, para os cristãos, guardar-se aqui dos ídolos, está ligada ao verso anterior, onde ele menciona que Jesus Cristo é a verdade, é o verdadeiro Deus. João aqui adverte os seus cristãos a que eles se guardassem das falsas ideias proferidas por aqueles falsos profetas, por aqueles falsos mestres. Guardai-vos dos ensinamentos desses que estão aí se introduzindo no meio de vocês,
com esses ensinos contrários à fé apostólica. Porque se vocês não se guardarem desses falsos ensinos, por fim, vai resultar em vocês virem a adorarem os ídolos, ao invés de adorar o verdadeiro Deus. Portanto, os cristãos deveriam se guardar desses falsos deuses, desses falsos profetas, desses falsos ensinos, desses falsos mestres que haviam ali se introduzido no meio da igreja. Concluindo aqui esta epístola, irmãos, o que nós podemos aqui perceber é que o apóstolo João, a mensagem no qual ele traz aqui, ele traz ensinamentos profundos, ensinamentos teológicos, ele traz muitas doutrinas aqui, mas só que os seus ensinamentos, as suas doutrinas, está no mesmo pé de igualdade do que ele requer de nós a praticidade. O que ele requer é que nós não somente venhamos ouvir as verdades aqui colocadas, mas ele quer que nós venhamos praticar. Ele coloca a prática e a teologia no mesmo pé de igualdade. Ele coloca que o ensinamento, ele só se torna verdadeiro se houver a prática. É isso que nós aprendemos aqui nessa epístola. Ele requer que nós não somente guardemos esse conhecimento, mas que nós venhamos colocar em prática. Dito isso, nós só iremos saber se na verdade houve aqui aprendizado dessa epístola, ao terminarmos então essa série de mensagens, se houver por parte da igreja uma prática, se houver por parte da igreja um viver semelhante a tudo que foi aqui ensinado, se nós vermos mudanças nos irmãos como resultado desse ensino, dessa primeira carta que João escreve aqui, essa epístola, né? O que ele requer de nós, não somente o conhecimento, mas uma prática, um viver diário. Que Deus então nos ajude, que tudo quanto foi ensinado, tudo quanto é que nós aprendemos, que verdadeiramente tenha sido escrito em nossos corações, e que pelo auxílio do Espírito Santo, nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, a Tua graça, para que nós venhamos, ó Pai querido, colocar em prática todas essas verdades, que nós venhamos, ó Pai, mudar os nossos comportamentos, que nós venhamos, ó Pai querido, não amar o mundo, que nós venhamos, ó Pai querido, mostrar que amamos o nosso irmão, não somente de palavras, mas através, ó Pai, de comportamento, que nós venhamos, ó Pai querido, crer que se nós confessarmos nossos pecados, nós temos um advogado que está à tua direita, que é a propiciação pelos nossos pecados. Senhor, que todas as verdades que foram aqui ensinadas, que nós venhamos, ó Pai querido, reter no coração e mudar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Pai, nos ajuda, Pai querido, nós vivermos tudo quanto aprendemos aqui. Nos ajuda isto, auxiliado pelo Teu Espírito Santo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.